Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Aqui estamos para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Jornal Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. O meu nome é António Saraiva Lima, ao meu lado tenho o professor e investigador Carlos Gaspar e também a jornalista Teresa de Sousa, de quem já tínhamos muitas saudades, nós e os ouvintes do Diplomatas. Bem-vinda, Teresa, bom regresso. Obrigada. Estamos a gravar este programa por volta do meio-dia de quarta-feira, dia 15 de julho. É o penúltimo episódio desta temporada, antes de fazermos uma pausa em agosto. Neste episódio vamos apanhar as canas da cimeira da semana passada da NATO e olhar para o que saiu desse encontro em Ankara, na Turquia. Uma reflexão que nos permitirá fazer a ligação com a cimeira da Coligação de Vontades, que se realizou em Paris na segunda-feira e da qual resultaram novas iniciativas, ideias de apoio europeu à Ucrânia. Por fim, vamos tentar perceber o que é que se passa afinal no Médio Oriente, numa altura em que Irão e os Estados Unidos parecem ter retomado os bombardeamentos diários e com Donald Trump a avançar para novo bloqueio naval, a ameaçar ataques a infraestruturas civis e o pagamento de taxas no Estreito de Hormuz. Para quem nos ouve desse lado, já sabem, se quiserem enviar perguntas e sugestões de temas para a discussão aqui no Diplomatas ainda antes da pausa de verão, podem fazê-lo através do meu e-mail, antonio.lima@publico.pt ou então podcast@publico.pt. Começando pela NATO, a cimeira da semana passada em Ankara teve um arranque difícil, que demos conta aqui no Diplomatas. A Rita Cis, enviada do Público à Turquia, escreveu que os aliados europeus começaram por ser arrasados e acabaram a ser elogiados por Donald Trump, presidente americano. Na declaração final, os 32 chefes de Estado e de Governo da Aliança Atlântica reafirmaram o seu compromisso inabalável com a defesa coletiva, nos termos do artigo 5º do Tratado de Washington. Declararam que, para fazer face à ameaça a longo prazo que a Rússia representa para a segurança e a estabilidade euroatlânticas, os aliados europeus e o Canadá vão continuar a aumentar as suas despesas militares para atingir a meta dos 5% do PIB em 2035. A declaração sublinha que esses mesmos aliados vão assumir uma maior responsabilidade pela defesa do continente europeu, em colaboração com os Estados Unidos, a tal ideia de NATO 3.0. O apoio inabalável à Ucrânia também figurou na declaração. Carlos, no episódio da semana passada eu perguntei-lhe o que é que podia ser considerada uma cimeira bem-sucedida, com que ideia é que fica deste encontro, desse ponto de vista? A minha resposta, se não me engano, foi que já não havia cimeiras bem-sucedidas. Na nova NATO, a NATO 3.0, anunciada no Elbridge Colby em fevereiro deste ano, quando as coisas não correm mal, correm bem. Já não é nada mal. A nova NATO é uma aliança diferente, em que, desde logo, os aliados são aliados, não só inimigos. Isso é uma ruptura fundamental. O passado em que havia não apenas a NATO, mas uma comunidade de segurança transatlântica em que os aliados eram amigos. Eram mesmo, ao fim de um certo tempo, mesmo amigos íntimos. Havia uma intimidade estratégica entre os membros da Aliança Atlântica. Já não é um caso. São aliados como quaisquer outros aliados e já não são propriamente amigos. Também duas ou três outras diferenças. A primeira é que, como aliás foi anunciado no Colby, há uma nova divisão do trabalho. Aliás, os Estados Unidos garantem, o direito isso pode ser garantido, a dissuasão estratégica nuclear. Os aliados europeus têm que garantir a dissuasão estratégica convencional. Estão a trabalhar nesse sentido. Era essa a mensagem principal que tinham para dar nesta reunião em Ankara. Por outro lado, o contrato também prevê uma redistribuição do financiamento da aliança. E o chanceler Merz tem uma fórmula simples e direta: 50-50. Os europeus pagam metade, os Estados Unidos, que até agora pagaram 75% dos custos da aliança, pagam outra metade. Há finalmente duas ou três omissões que foram importantes. Ao dizer para a passada não tínhamos o comunicado, Sim. Mas agora temos o comunicado. O que é divertido nos comunicados não é o que está lá escrito, é o que não está lá escrito. Exato. E o que não está lá escrito é a agressão da Rússia, que estava sublinhada no comunicado prévio do E5, a reunião de Berlim em maio deste ano. A agressão saiu. A Rússia é uma ameaça, mas
a agressão à Ucrânia não vai referida. Pela primeira vez, a Ucrânia é reconhecida como um Estado que contribui para a segurança transatlântica, portanto já não é um consumidor, Um fornecedor. de segurança, é um provedor de segurança. Isso é um ponto importante. Não há nenhuma referência em relação à China. E em todas as últimas cimeiras da NATO houve sempre referências em relação à China, desde que a China é, para os Estados Unidos, a ameaça principal. Ela não deixou de ser, mas do ponto de vista dos Estados Unidos há uma separação entre o que é a NATO, é uma instituição regional, e o que é a estratégia asiática dos Estados Unidos. Os europeus não têm acesso à estratégia asiática dos Estados Unidos, ao contrário do que acontecia com o presidente Biden, e no mesmo sentido, os 4 parceiros da NATO do Indo-Pacífico não apareceram. Nem o primeiro-ministro japonesa, nem os primeiros ministros da Nova Zelândia e da Austrália conseguiram ser convidados. Também faz parte do que a NATO 3.0. Finalmente houve um anúncio inesperado do presidente dos Estados Unidos a dizer que estava preparado para aceitar que a Ucrânia produzisse os mísseis Patriot no seu território. Nós ficamos a saber depois por que razão é que essa concessão tinha sido feita. É que os ucranianos estão a fazer Patriot ucraniano. Pode ser um rival, será simplesmente mais barato, um rival do míssil norte-americano. Teresa, eu volto aqui à reportagem da Rita Cisa, lembrando as críticas iniciais de Trump aos aliados europeus e a renovada ameaça de anexação da Groenlândia. A Rita escreve às tantas que resta saber, depois deste carrossel, se a declaração final da cimeira é letra morta, se as palavras de Trump são ou não para levar a sério. Eu perguntava-lhe se esta cimeira deixa-lhe a sensação de que os aliados europeus da NATO, nomeadamente França, Reino Unido e Alemanha, aprenderam a lidar melhor com o Trump, ou nem por isso? Eu acho que aprenderam a lidar melhor com o Trump e, vão aliás... aprendendo, não é? Vão aprendendo, aprenderam a lidar melhor com o Trump, mas acho que o grande fator que levou a este tom mais amigável, embora eu concordo com o Carlos, é uma aliança, são aliados, mas não são amigos. Este tom mais amigável, muito mais amigável de Trump no final da cimeira, o fator determinante é o fator Ucrânia. Trump gosta de vencedores, explicaram-lhe com certeza nos Estados Unidos a viragem que houve na relação de forças entre a Rússia e a Ucrânia nesta guerra. Quando isto começou, como nós nos lembramos, Trump achava que a Rússia era completamente dominante e que a Ucrânia não tinha qualquer capacidade de defesa, e disse-lhe: o senhor não tem cartas, a célebre frase O Trump de tinha Trump. aquele argumento muito infantil de que a Rússia é um país muito grande, em termos territoriais, e a Ucrânia exatamente, é pequenino, não tem capacidade. E agora teve um encontro com Zelensky em que implicitamente reconheceu que ele tem cartas e, portanto, ele tem de reconhecer essas cartas, até porque no Pentágono há um grande interesse em perceber como é que a Ucrânia se preparou para resistir à ofensiva, à invasão russa, nomeadamente na tecnologia dos drones e numa série de outras iniciativas próprias sobre a indústria de defesa, e há um interesse muito maior dos Estados Unidos nisso. Agora, eu só queria adiantar que o problema, a relação entre os Estados Unidos e a Europa, e esta turbulência que hoje afeta essa relação longuíssima e fortíssima durante décadas, não é apenas um problema de segurança e defesa, não é só nós gastamos 50%, vocês gastam outros 50% das despesas da NATO, é mais do que isso. Os Estados Unidos foram o cimento da integração europeia e a gente esquece disso tantas vezes.
desde o Plano Marshall, que a sua concepção sobre o futuro da Europa e a sua presença militar, política na Europa era no sentido de que a Europa precisava de integrar-se e que a relação entre a França e a Alemanha nunca mais poderia voltar ao conflito que levou a duas guerras mundiais. Este foi o papel, claro, que Schuman, Monet, De Gasperi, o próprio Winston Churchill foram incentivadores da integração europeia, que se realizou, que progrediu, que é hoje, como diz o presidente Lula, um bem comum da humanidade, mas a presença dos Estados Unidos foi fundamental. Ora bem, esta divisão transatlântica que passa entre dois blocos que deixam de ser, são aliados, mas deixam de ser amigos, terá fortes repercussões nas relações internas da própria União Europeia. Deixem-me só dar um exemplo, basta ler a imprensa francesa para ver a reação da França ao anúncio dos 800 mil milhões de euros que o chanceler Merz anunciou para investir na defesa alemã num espaço de tempo muito curto. Sim. A reação da França foi epidérmica. Era isso que os Estados Unidos estavam a fazer na Europa, impedir estas reações epidérmicas. Portanto, eu temo que o afastamento dos Estados Unidos acabe por criar à Europa novos problemas que ela tem de ter discernimento, claridade política, vontade política para resolver. E, de alguma maneira, este é o desafio que hoje se coloca à Europa, talvez ainda mais de saber se pagamos 50% ou 5% ou 3,5%. E esta é outra lição que nós temos de tirar desta cimeira da NATO, em que Zelensky foi um fator agregador fundamental, como foi há 2 dias na coligação de vontades. Ele é um fator, o plano é um fator de agregação e de incentivo da Europa muito importante neste momento. Muito bem, vamos então aos franceses. De Ankara viajamos até Paris, mantemos-nos, no entanto, no tema da defesa europeia. Após a cimeira da chamada Coligação de Vontades, ou Coligação dos Dispostos, que juntou 20 líderes europeus na capital francesa na segunda-feira, 9 países, a saber Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia e Reino Unido, concordaram com a criação de uma coligação contra mísseis balísticos para a Ucrânia. Anunciaram ainda que a Força Multinacional para a Ucrânia, uma força de paz que pode vir a ser mobilizada para o país num cenário de cessar-fogo ou pós-guerra. Esta força vai realizar exercícios militares nos próximos meses. Do lado ucraniano, Zelensky comprometeu-se ainda a adquirir 16 caças Rafale, de produção francesa, o sistema franco-italiano de defesa aérea SAMP-T, uma alternativa aos Patriots americanos, e Zelensky também obteve a licença para produzir mísseis franceses, incluindo o míssil de cruzeiro Scalp. Carlos, tudo isto somado reforça uma futura posição negocial da Ucrânia perante Putin, ou o plano é mesmo derrotar a Rússia militarmente, tendo em conta a realidade do terreno? Ontem foi institucionalizar a integração da Ucrânia na arquitetura de defesa europeia. A Ucrânia não faz parte da União Europeia, a Ucrânia não faz parte da NATO, mas a Ucrânia faz parte dessa entidade urgente que é uma União de Defesa Europeia, num ponto crítico que é, como diz o comunicado, uma comunicação para a arquitetura dos mísseis europeus, que é uma coisa extraordinária em si mesmo, e é aí que esses países reconhecem que a Ucrânia tem uma contribuição única que a Ucrânia tem para dar, é que quando ela diz que faz. E está a fazer o tal míssil, antimíssil, mísseis de defesa antiaérea, está a fazê-lo com o projeto europeu. O que aconteceu foi que, no princípio do mês passado, houve um primeiro teste com sucesso do míssil ucraniano. Ele já existe. Sim. Mas para ser um míssil verdadeiramente avançado, para o Patriot, precisa de parceiros europeus. E os parceiros iniciais são os parceiros
empresariais na Ucrânia, que são uma empresa francesa, uma empresa alemã, uma empresa italiana e uma empresa noruega. Esta é a primeira fórmula da coligação. É uma coligação de empresas da indústria de defesa que vai fazer o míssil, e essa coligação foi nos últimos dias alargada para incluir outros países. Quais são esses países? Eu ainda não encontrei uma boa fórmula, mas são a França e a Alemanha, que já estão na coaligação industrial, e a Inglaterra, mais as 3 potências intermédias europeias, a Itália, a Espanha E Polónia? e a Polónia não está. Não está. Não está. Não. E a Holanda, E a Holanda? mais a Noruega, que faz parte da coligação industrial inicial, e um pequeno país que é a Dinamarca. Todos os outros países mais pequenos estão, incluindo Portugal, estão fora desta coligação, que, a partir do momento em que foi criada, está aberta a quem quiser entrar. A primeira novidade é a integração efetiva da Ucrânia na União da Defesa Europeia, um dos membros fundadores da União Europeia. A segunda é que existem condições para haver um míssil europeu competitivo com os mísseis Patriot, e esperemos que, num segundo passo, isso se aplique também aos mísseis de cruzeiro. Paralelamente, a Alemanha e o Japão têm licença para construir os Patriot no seu território e devem começar a produzi-lo efetivamente este ano, se cumprirem os calendários que estão previstos. É um passo muito importante na capacidade de defesa da Europa, e o comunicado sublinha bem que se trata de uma coligação estritamente defensiva, para responder à pergunta do Vitório se é para dar cabo da... Não é para dar cabo da Rússia. A ameaça seguinte é provavelmente a China mais do que a Europa, mas este passo é importante para dar substância àquilo que é a defesa europeia. A Ucrânia é parte da defesa europeia, é da Cimeira da NATO, e esta Cimeira em Paris, a Ucrânia deixou de ser os desgraçados que estavam a apanhar na tarefa, passou a ser um parceiro indispensável da defesa europeia. Teresa, na parada militar do Dia da Bastilha, na terça-feira, foi uma das maiores de sempre. Marcharam 500 militares da Coligação de Vontades numa demonstração de apoio e solidariedade à Ucrânia. No dia anterior, Emmanuel Macron, o presidente francês, discursou perante as Forças Armadas do país, falou num despertar estratégico da Europa, defendeu o desenvolvimento europeu de uma economia de guerra, garantiu que a França está disposta a lutar pela liberdade, pagando o preço em sangue, se for necessário. Como é que viu este discurso, todo o simbolismo em redor deste evento? Foi o último de Macron. Foi o último de Macron e, na minha opinião, que não é partilhada por toda a gente, Macron consegue sempre, nas suas intervenções ao longo dos 10 anos de mandato, consubstanciar em palavras claras e simples aquilo que são os grandes desafios da União Europeia. Ele transformou a sua velha expressão com a qual a França anda a bombardear os europeus desde há muito tempo, da autonomia estratégica para o despertar estratégico, que é de facto a frase que melhor encaixa no esforço que a Europa está a fazer neste momento para adquirir alguma capacidade autónoma estratégica em relação aos Estados Unidos, quando tem uma ameaça direta à sua segurança na Rússia e uma ameaça económica séria por parte da China, com a qual também tem de lidar. O que foi importante nessa intervenção de Macron, de Emmanuel Macron, foi justamente falar da importância da defesa europeia em termos industriais e em termos de armamento, a defesa da França numa perspectiva europeia, contrariando de alguma maneira a impressão causada pelo esforço que a Alemanha vai fazer nos próximos anos para se tornar uma potência militar poderosa, a potência militar
mais poderosa da Europa, como já aqui referimos. E nesse sentido, ele focou muito a necessidade de a defesa francesa e a defesa dos países europeus ter de ser feita numa perspectiva europeia, em cooperação europeia. E, por outro lado, como também é panágio de Macron, que não poupa nas palavras quando quer descrever uma determinada realidade, quando ele fala na necessidade de defender a liberdade, se necessário com sangue, ele está a dizer que no novo contexto internacional, com a nova realidade que a Europa enfrenta, ameaçada pela Rússia, pressionada pela China, eventualmente abandonada pelos Estados Unidos, a ideia de que a guerra pode voltar a território europeu, e aqui europeu estou a falar da Europa, União Europeia, e da Europa, aliados da NATO, porque a guerra já voltou. E de que maneira na Ucrânia a Europa pode se ver confrontada com a necessidade de voltar a combater pela sua liberdade. E isso parece-me um discurso realista, bem pensado e adaptado aos desafios que a Europa tem neste momento. Muito bem, vamos fechar com o Médio Oriente. Depois de Trump ter declarado na semana passada que o acordo de cessar-fogo com o Irão estava morto e enterrado, os dois países têm atacado alvos militares um do outro a um ritmo praticamente diário. O presidente dos Estados Unidos prometeu novo bloqueio naval aos portos iranianos, ameaçou impor uma taxa de 20% sobre os produtos que atravessam o Estreito de Hormuz, mas depois voltou atrás, disse que esses 20% vão ser substituídos por acordos comerciais com os países do Golfo. Para além disso, ameaçou atacar centrais elétricas e pontes, alvos civis. Se os iranianos não voltarem à mesa das negociações, Carlos, é impressão minha ou estes desenvolvimentos da última semana mostram algum desnorte? Se calhar não da administração americana, mas do presidente, pelo menos. Há de facto aqui uma situação diferente. Nós temos debatido a evolução do regime iraniano, que efetivamente podemos constatar com a posição das direções iranianas em relação ao Estreito de Hormuz, que há um novo regime em construção. O regime deixou de ser um regime de fanáticos, um regime teocrático, passou a ser um regime de mafiosos. Os iranianos estão a explicar que, se lhes pagarem, eles não disparam contra os navios que passam dos estreitos e acham que é essa a sua função como guardiões históricos do Estreito de Hormuz. É uma coisa absolutamente extraordinária. É raro um país adquirir esta natureza, não é? Mafiosa, de uma forma tão evidente. Nós pensávamos, à partida, que, dadas as suas origens, que o presidente Trump estaria especialmente bem preparado para negociar com um regime mafioso. E, aparentemente, não é? A primeira reação dele foi reconhecida logo pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, que disse que o presidente dos Estados Unidos tinha toda a razão em querer também uma portagem, não é? Uma portagem, exatamente. Portanto, melhor do que o racket, só 2 rackets. Mas depois aconteceu qualquer coisa que nós não conhecemos e desentenderam-se. Há estratégias alternativas, que é, sim, restaurar o bloqueio ao Irão, que é um instrumento efetivo de pressão permanente, de coerção estratégico e económico. Não são só os Estados Unidos que estão interessados em que o Estreito de Hormuz seja melhor. Há muitos outros países que também estão, o Japão, a China, a Índia, os europeus, imensos países. É preciso fazer uma coligação. Aliás, o secretário Marco Rubio tinha falado nesse sentido, para impor o direito internacional, não veca o direito internacional, é uma maneira dos Estados se protegerem destes regimes arpiosos e depois ter paciência. Porque não há pressa nenhuma. Não há pressa nenhuma em negociar com o Irão. O Irão está neutralizado do ponto de vista estratégico e o seu programa nuclear está desfeito. Não há nenhuma pressa. O secretário de Estado James Baker, a certa altura, já estava cansado de perder tempo nas demonstrações no Médio Oriente e telefonou ao primeiro-ministro israelita e deu-lhe o número da central telefónica da Casa Branca e disse, quando quiserem tratar da paz seriamente, telefonem. Mas isto será então um problema mais de comunicação ou de estratégia?
No caso do Presidente é comunicação, claro. A estratégia dos Estados Unidos em relação ao Irão é relativamente simples, não é? Quando quiserem tratar de aparecer em mente, telefone, mas não há pressa. Muito bem, Teresa. A Teresa esteve recentemente nos Estados Unidos. É certo que a inflação e o preço da gasolina caíram ligeiramente neste último mês, mas eu gostava de saber como é que a situação económica está a ser tratada no debate político interno norte-americano. Eu devo dizer que nos últimos dias que estive nos Estados Unidos, as pessoas falavam mais comigo sobre a chegada de Cristiano Ronaldo a Houston do que próprio. É verdade, não estou a inventar. Cristiano Ronaldo era famosíssimo em Houston, portanto eu imagino que deve ser famosíssimo no mundo inteiro. Perguntavam-me mais sobre isso, do que falávamos de outras coisas. Agora, em relação à guerra no Irão, a opinião pública americana é, desde o início, maioritariamente contrária à guerra desencadeada por Donald Trump em fevereiro deste ano contra o Irão. Continua a ser maioritariamente contrária à guerra, nomeadamente argumentando mesmo os eleitores MAGA, apoiantes de Trump, que o presidente se apresentou como um presidente que não queria mais guerras no exterior. Isso não está a acontecer. Por outro lado, obviamente que a subida dos preços teve um impacto enorme na vida das pessoas, mais do que se possa pensar olhando de fora. Claro que há uma classe média que facilmente, porque ganha bem, facilmente comporta o aumento da gasolina na bomba e o aumento dos preços nos supermercados, que foi muito evidente, mas há uma classe média baixa que sente a pressão dos preços e numa altura em que justamente os democratas tentam centrar o debate político para as midterm elections, que são daqui a 5 meses, como um debate sobre a affordability, ou seja, o custo de vida. E o custo de vida é hoje um problema com a inflação, embora tenha baixado ligeiramente, com a inflação a pesar na vida dos americanos e com uma reação natural a essa pressão. Mas há uma coisa que nós também devemos ter em atenção quando olhamos para a América. Os americanos não gostam de derrotas. Já tiveram muitas, não gostam delas. Portanto, querem, de facto, de uma maneira geral, democratas ou republicanos ou independentes, que os Estados Unidos vençam esta guerra. Portanto, por trás do descrédito em relação à iniciativa de Trump, há hoje também um desejo de que a guerra seja resolvida, não humilhando os Estados Unidos, como se chegou a pensar em certa altura, mas representando uma vitória dos Estados Unidos. Entretanto, em pano de fundo, hoje a classe, os mais jovens americanos, em todas as sondagens, começam a ter uma posição crítica em relação a Israel maioritária, coisa que nunca tinha acontecido até agora, e vê-se também nas sondagens que há hoje a ideia de que os Estados Unidos não têm de pagar eternamente pelas guerras que Israel quer travar no Médio Oriente. Isso também é notório hoje em todas as sondagens, o que devia fazer os israelitas, ou pelo menos o primeiro-ministro, pensar 2 vezes naquilo que estão a fazer. Muito bem, meus amigos, vamos ficar por aqui. Muito obrigado por mais uma excelente conversa sobre política internacional. Teresa, é muito bom tê-la de volta. E aos nossos ouvintes, se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar o podcast ou de o subscrever, se ainda não fizeram. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio que será o último desta temporada. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.